Fala galera, Hello World! Estamos na aula 51 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples, e vamos dar início à parte de VHD. A gente explicou na aula de introdução aos sistemas de arquivos como funciona o sistema de arquivos, e por último nós falamos do VHD, que é um formato de arquivos que nós vamos utilizar no nosso sistema operacional. Nós vamos utilizar esse tipo de arquivo para transferir por pendrive ou para qualquer tipo de disco, ou inicializar na máquina virtual. E a gente vai aprender como criar esse formato de arquivo. Então a primeira aula sobre o VHD é dedicado ao rodapé do VHD, certo? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para se manter sempre atualizado de novas aulas, ok? Então, vamos começar. Ok, na aula anterior nós terminamos aqui o boot VBR, certo? E as outras aulas da boot MBR, que é fases do sistema de arquivo durante a inicialização. Então vocês vão abrir a pasta aqui de OS, a pasta FAT-MBR, certo? E nós vamos nos dedicar aqui agora no arquivo footer_vhd.asm. Nas outras aulas nós criamos o fat.asm, bootvbr.asm e o bootmbr.asm. Agora nós vamos criar o footer_vhd.asm. Porém, vocês vão renomear esse footer_vhd por foot_vhd. Vamos tirar o where aqui no final. ER no final. Por quê? Nós vamos ter 7 caracteres aqui, ó. Assim como o bootmbr, bootvbr ou fat. Porque nós temos até 8 caracteres. O FAT16 ele só processa 8 caracteres lá na área de diretório, certo? Se a gente ultrapassar 8 caracteres, a entrada ele vai passar a valer como nome de arquivo longo. E a gente não vai trabalhar por enquanto com nomes de arquivos longos, que é chamados de LFN, né? Long File Names. Nós não vamos trabalhar com esse tipo de arquivo por enquanto. Vamos trabalhar só com arquivos com os nomes curtos, o padrão 8.3, certo? Então vamos colocar footvhd, que é o rodapé do VHD. Eu só renomeei esses arquivos e vamos abrir esse arquivo no nosso editor. Ele vai estar zerado com um Ezinho aqui, certo? Então, primeiramente, eu vou excluir esse E. A gente não vai colocar aqui tipo a definição de bits 16, né? Ou a gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui bits 16, certo? Ele não vai ser um arquivo processado, certo? Ele não vai ser um arquivo para processamento de código, ele vai ser arquivo de dados apenas. Ok? Nós não precisamos colocar também org para organizar um endereço de memória, porque ele não será um arquivo carregado em memória pelo sistema operacional. Ok? Vamos lá. Nós vamos ter 512 bytes de tamanho. Esse arquivo ele vai ser como se fosse um arquivo bootloader, como 512 bytes de tamanho. A diferença é que é o seguinte: nós temos o bootloader com 512 bytes de tamanho, ok? Assim como o bootmbr ou o bootvbr, né? O bootmbr, que é o bootloader fica no setor 0 do disco ou do VHD, né? E nós temos a VBR, que é o segundo bootloader, que fica no primeiro setor da partição ativa, carregado pela MBR, ok? Já o footvhd, o rodapé do VHD, ele é ao inverso. Ele é 512 bytes de tamanho, que fica no final, no último setor do disco. O bootloader fica no primeiro setor do disco e o rodapé do VHD ele fica no último setor do disco, certo? Tanto no último setor, basicamente no último setor do VHD, certo? E não do pendrive, ok? É do tipo de arquivo, do arquivo do sistema operacional. Beleza? E o VHD, o tipo de formato VHD, ele precisa desse rodapé para o VHD ele ser compatível, ok? Porque o VHD ele é um tipo de arquivo HD virtual, né? Virtual Hard Disk, ou disco rígido virtual. Ele é um HD virtual. Se é que ele também pode ser clonado para um HD real. Você pode transformar esse VHD numa unidade, por exemplo, unidade com arquivos lá dentro, certo? Ou passar para um HD real ou para um pendrive ou qualquer tipo de disco. Ou talvez até reinicializar
diretamente esse arquivo diretamente na máquina virtual, porque ele é um HD. Ele é basicamente um arquivo HD, certo? Eu vou mostrar para vocês, antes de a gente começar o código, uma pasta paralela que eu tenho do KidOS, certo? Eu vou mostrar aqui em Disk Image para vocês verem como seria o arquivo VHD. Ele é assim, ó, um arquivo VHD com esse ícone, certo? Ó, Virtual Hard Disk, 32 MB de tamanho, certo? Esse arquivo, 32 MB de tamanho. Propriedades, ó, Virtual Hard Disk tipo VHD. Basicamente por exemplo, antigamente nós utilizávamos o .img, que era uma imagem de disco. Por exemplo, alguns sistemas operacionais utilizam o formato ISO, .ISO, certo? Que é muito utilizado em CDs ROMs, né? E que tem a formatação de arquivo ISO 9600, que é um tipo de sistema de arquivos também. A gente não vai trabalhar com esse tipo de sistema de arquivos, por isso que nós não vamos criar o ISO, certo? Nós vamos criar o VHD porque ele é portátil, ele é fácil de utilizar, certo? Nós não precisamos ter um sistema de arquivos adicional para ter esse tipo de arquivo, nós só precisamos do FAT16 e pronto, certo? Ó, 32 MB de tamanho, ok? Como ele pode ser carregado? Vamos abrir a máquina virtual aqui. Vou abrir a máquina virtual para vocês verem como eu coloquei aqui na outra máquina, que eu faço testes dessa pasta paralela do KidOS, que é uma pasta que está muito mais avançada. Eu sempre estou criando novos sistemas nessa pasta, certo? Vamos lá, que é a máquina virtual, certo? Aqui eu tenho duas máquinas virtuais, né? Vou até excluir essa aqui, porque essa aqui eu não estou utilizando atualmente. Vamos lá. Beleza. Eu tenho aqui o KidOS USB, que ele utiliza o USB.vmdk. Basicamente é um arquivo que inicializa o pendrive, certo? Um pendrive USB. E o KidOS USB é uma máquina virtual que eu só utilizo ela apenas para inicializar o pendrive com um sistema operacional dentro dele, ok? Beleza, e eu tenho uma outra máquina virtual para inicializar o VHD diretamente, certo? Ou seja, aqui com o KidOS USB, ele carrega o pendrive, o sistema operacional KidOS que está no pendrive. Porém, o pendrive ele já foi formatado antes com o VHD, certo? Com o próprio VHD. Já aqui eu posso inicializar diretamente o VHD e não o pendrive, certo? Vocês podem ver aqui, ó, armazenamento, controlador SATA, certo? Porta SATA 0, KidOS VHD, ó, normal 32 MB. Ó, o KidOS VHD ele é um arquivo, certo? Ele é um arquivo. Se eu vim aqui, ó, em configurações e abrir aqui a parte de armazenamento, ó, controlador SATA, ele tem um KidOS VHD. A gente pode adicionar mais controladores aqui, ó. Adicionar um controlador IDE, controlador SCSI, SAS, ó, o controlador de disquete, controladora USB, certo? Controladora USB. Vocês podem ver aqui, ó, na parte de armazenamento do KidOS USB, ó, armazenamento. Ó, ele utiliza um controlador IDE, mesmo sendo um arquivo USB, para inicializar direto do USB, ele é um controlador IDE. Porque nós temos um simulador, um emulador de IDE. Né? Nós não precisamos ter uma controladora USB para carregar diretamente um arquivo USB, certo? É um controlador IDE aqui na máquina virtual. Já aqui, no VHD, nós temos como armazenamento um controlador SATA. Certo? O tipo VHD ele é um HD, ele é um arquivo VHD. Então esse VHD ele é interpretado pela controladora SATA do computador, certo? Ou do controlador SATA da máquina virtual. Então esse arquivo VHD ele precisa ser compatível com a controladora SATA, certo? E se nós não criássemos aqui basicamente o rodapé do VHD, ele não seria compatível para a controladora SATA da máquina virtual. Não seria compatível, certo? Então, para ele ser compatível, para ter essa compatibilidade, nós precisaríamos criar o arquivo FUT-VHD, certo? Que é um arquivo que fica no final do rodapé do VHD. Ele fica no rodapé do VHD, certo? Então, é um código de dados, basicamente são dados com identificações, com identificações. Essas identificações são dados que vai fazer o nosso arquivo VHD ser compatível para o controlador SATA, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que vamos criar aqui é uma identificação da Microsoft para compatibilidade. Cookie,
Vamos colocar aqui, cookie, 2 pontos, certo? E ele será um DB. Então vamos colocar DB, aspas simples, a identificação connects, certo? Né? Os tipos de arquivos VHD ele deve ter essa basicamente essa identificação connects para compatibilidade com sistemas da Microsoft. Vamos lá, Factories. A segunda variável será Factories, que são recursos do VHD. Ele vai ser um data double words, ou seja, uma variável de 32 bits. Mas será o valor 0, certo? E não terá nenhum valor, será 0. Recursos igual a 0. Vamos lá. Platform version. Versão da plataforma ou versão do VHD, certo? A versão do VHD ele vai ser essa versão aqui, ó. 0x 0000 1000, ok? 1000 em hexadecimal. 1000 em hexadecimal ele vai ser equivalente a 4096. Então essa é a versão da plataforma do VHD, certo? Do sistema do VHD. Ok. Data offset, deslocamento de dados. Ele vai ter basicamente dois conjuntos de double data words, certo? DD 0x FFFF e mais um outro conjunto que é 0x FFFF, ok? Dois conjuntos aqui de FFFF, deslocamento de dados, certo? Vamos lá. Timestamp, ele deve ser uma double word, data double words também, valor de 32 bits. Ele vai ter a seguinte identificação: 58 68 09 1E, certo? Isso são códigos que o sistema vai interpretar no final no rodapé do VHD, no final, o último setor do VHD. São códigos necessários para ser compatível com o controlador SATA, beleza? Vamos lá, timestamp. Agora nós vamos ter aqui a aplicação da plataforma, Creator App, ok? Que será também um código de identificação da aplicação da plataforma, que vai ser igual a 0x61 76 6D e 6A, ok? Esse é um código de identificação da aplicação da plataforma, né? Agora nós vamos ter aqui um Creator Version. Versão que também é uma versão da plataforma, certo? Uma versão desse criador, dessa aplicação, certo? 0x 0A 000 3 zeros, né? E 400, ok? Então 0A 00 0400, ok? Uma double data word de 32 bits também. E vamos ter a variável Creator OS, que basicamente seria um ID de plataforma, um identificador da plataforma. Então 0x 6B 32 69 57. Esse é um código identificador da plataforma. Okay? Então vocês colocam exatamente como está aqui, para ser compatível, o nosso tipo de arquivo VHD ser compatível com o controlador SATA da máquina virtual. Ok? Beleza, agora nós vamos colocar aqui o Original Size. Original Size, que vai ter dois DDs aqui, 0, 0. E nós vamos ter aqui o Current Size. Current Size, que também vai ter dois DDs aqui. O que significa isso? O tamanho original e o tamanho disponível. O tamanho original da partição, certo? E o tamanho disponível da partição. Nós vamos colocar os mesmos valores para essas duas variáveis, certo? Nós não precisamos colocar um tamanho disponível, porque nós não sabemos o tamanho disponível até então. Então, original size vai ser o tamanho da partição, certo? O tamanho da partição que nós criamos lá na boot MBR é o quê?
nós temos o tamanho de 7.000. Vamos ver se nós colocamos o tamanho aqui. Se vocês lembram da aula, nós temos o tamanho de 7.619 megabytes. Vocês podem olhar lá no DiskPart, certo? Ou vocês podem, tipo, abrir o DiskPart, formatar o pendrive e ver lá o tamanho que fica. 7.619. Nós tivemos aí nas aulas de partições, certo? Nas primeiras aulas de partições. Então, se a gente abrir a calculadora, vamos lá. 7.619 megabytes, que é o tamanho da partição, que é o tamanho inteiro do meu pendrive aqui, certo? Vamos multiplicar vezes 1024 e multiplicar de novo vezes 1024. E vamos ter aqui a quantidade de bytes. Essa é a quantidade de bytes, certo? Nós temos aqui 7 bilhões e 989 milhões e 100.544 bytes de tamanho da partição, que é equivalente a 7.619 megabytes, certo? Então a gente vai colocar o tamanho em bytes aqui, certo? Vamos converter para hexadecimal e nós temos esse tamanho aqui. Ok, vamos copiar esse tamanho em hexadecimal. Vamos colocar 0x aqui, né? Mas vocês podem perceber que nós temos um valor maior que 32 bits aqui, certo? DC 300000. Ó, esse é um valor de 32 bits. Porém, a gente ultrapassou aqui uma nibble. Uma nibble que é o valor 1, ó, maior que 32 bits. Então, essa nibble que é o valor 1, nós vamos recortar ela. Vamos deixar aqui só um valor de 32 bits, que é um DD, certo? Tem um tamanho máximo que é DD. E vamos colocar essa nibble aqui, ó, 1, ok? É por isso que nós temos aqui 2 bytes, basicamente 2 bytes não, 2 conjuntos de 32 bits aqui, ó, né? Basicamente 2 bytes de 32 bits. Então nós temos aqui o primeiro, que é 1, que vai ser o resto, né? O resto aqui do um outro valor. E o DC 300000, ok? Nós temos o valor total aqui do tamanho em bytes da partição, que é o tamanho original, certo? Ou seja, nós temos um valor, nós temos 64 bits possíveis de valor aqui, ok? E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, vamos copiar aqui e colocar aqui embaixo o tamanho disponível, certo? Tamanho disponível da partição. Ok, agora nós temos aqui o Disk Geometry, né? Disk Geometry, que basicamente nós vamos ter uma dwords, vamos colocar aqui 0, db 0 e db de novo 0. Tá. O primeiro, ele se trata de quê? O primeiro valor aqui, ele se trata dos cilindros, né? Cilindros. O segundo valor, ele se trata do quê? Do cabeçote. E o terceiro valor, ele se trata de setores, a quantidade de setores, é a geometria de disco. Qual é o cilindro que nós temos aqui? Nós temos 971 cilindros, certo? Assim como a gente tem aqui na boot MBR, algumas definições aqui, certo? Track per head, trilhas por cabeçote, 971. Trilhas por cabeçote é basicamente 971. Nós temos 971 cilindros, ok? Porque trilhas, para você saber a quantidade de trilhas total de um disco, você deve multiplicar a quantidade de cilindros vezes a quantidade de cabeçotes. Porque cada cabeçote vai apontar para uma região do disco. Nessa região do disco nós vamos ter trilhas, certo? Porém, todos os cabeçotes vão posicionar na mesma posição, ou seja, nos mesmos cilindros. Então, a quantidade de cilindros são os mesmos para a quantidade de trilhas, certo? 971. A quantidade de trilhas vai ser o conjunto de todos os cilindros de todos os cabeçotes, certo? Vamos colocar aqui a quantidade de cilindros, que nós temos aqui uma dword, porque ele ultrapassa, né, 256 bytes. Né? 971 é um valor, uma word, né? Um valor de uma word. Aqui nós temos cabeçote, nós temos 255 cabeçotes, certo? Vocês também podem ver aqui, num heads, número de cabeçotes, 255, e número de setores por trilha, que é 63. Então vamos colocar aqui, ó, 63, ok? Pronto. Aqui está a nossa geometria de disco, certo? Nossa geometria de disco, que nós vamos utilizar no pendrive, então, geometria de disco do pendrive. A outra variável é o tipo de disco, disk type. Disk type, ele vai ser uma DD e vai ser um número identificador de tipo de disco, né? Esse número vai ser 02,
000000, ok? Se for, basicamente, nós temos três tipos de disco: fixo, dinâmico e diferenciado. O fixo, ele é 0x02 000000. O dinâmico, ele é 0x03 e a mesma quantidade. E o diferenciado, ele é 0x04, certo? Esses são os tipos de tipo de disco, os números de tipo de disco. Nós vamos utilizar um disco fixo, certo? Todo o sistema de arquivos nós vamos utilizar, tudo que nós vamos utilizar aqui, no entanto, ele é fixo, ok? Um tipo de disco fixo. A gente já explicou isso em outras aulas, certo? Tipo de disco fixo. Agora vamos utilizar o checksum. Vamos utilizar aqui o checksum, ok? Que basicamente é um código aqui de identificação e de criptografia também, ok? C2, E7, FF, ok? Para que serve esse checksum aqui? O checksum é o seguinte: nós temos aí 4 possíveis números de checksum, ok? Nós temos um número de checksum para um VHD de tamanho de 8 megabytes, não, um VHD de tamanho para 32 megabytes, certo? Todos os checksums é referente a um VHD de tamanho de 32 megabytes, porém a partição dele é de 8 megabytes. Nós temos um outro checksum para um VHD de tamanho de 32 megabytes, mas a partição é 16 megabytes, certo? Porém, nós vamos utilizar um número de checksum que é funcional para um VHD de tamanho 32 megabytes e também para um VHD que contém uma partição de 32 megabytes de tamanho também, certo? Por mais que nós vamos utilizar uma partição com tamanho de 7.619 megabytes, que é maior do que 32 megabytes, mas esse checksum aqui ele é funcional, ok? É um código identificador que vai basicamente nos dizer o tipo de tamanho de partição, certo? Então nós temos o tamanho de partição aqui igual ou acima que 32 megabytes. Beleza? Vamos colocar igual ou acima de 32 megabytes partição. Ok? Beleza, então. Agora a gente vai ter mais 3 variáveis aqui. Só que essa variável que eu vou mostrar para vocês é uma das variáveis mais importantes do rodapé do VHD. Ela é muito importante. Eu vou explicar para vocês. O que vai fazer esse VHD, esse tipo de arquivo ser único, é um ID chamado Unique ID, ou ID único. Unique ID, ok? É o ID único da máquina virtual. Esse ID único ele tem exatamente 16 bytes de tamanho, ok? Ele tem 16 bytes de tamanho. E você pode alterar ele, certo? Você pode alterar sempre que você quiser, você pode alterar esse ID. Mas é bom você sempre deixar esse ID. Mas eu vou explicar para vocês por que pode ser provável que você tenha que alterar esse ID depois. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Primeiramente, vamos criar esse ID aqui, ó. DB, vamos criar como DB mesmo. 0x11, 0x81, 0x F3, 0x62. 4 bytes aqui, vamos criar mais 4 bytes aqui. 0xD4, 95, 0x65, 0x44. Mais uma linha, 0x88, 0x88, 0x88 e 0x88. E vamos dar uma cópia aqui porque da quarta linha, porque também vai ser a mesma coisa que a penúltima linha. 88, 88, 88, 88. Beleza. Vamos lá. Como que seria posicionado esse D? Como que seria posicionado esse D? Eu vou colocar basicamente aqui. Como que ele seria identificado lá na máquina virtual? Aqui, como o armazenamento em memória é em Little Endian, então a gente lê ela ao inverso, certo? O real valor é o valor ao inverso. Então vamos lá. Ele seria assim, ó. Ele seria duas chaves aqui
e teria esse seguinte valor aqui, ó, 88, 88, 88, 88, certo? Uma data double words, 32 bits aqui de 88. Novamente nós teríamos aqui mais uma data double words, 88. Ele seria basicamente assim, ó. Basicamente teria um hífen aqui, mais um hífen, aí seria 44 65 95 D4, ok, mais um hífen, 62 F3 81 11, ok, beleza. É exatamente assim que a máquina virtual vai entender esse D único aqui, ó. Como é que você saberia disso? Por exemplo, depois que a gente terminar essas aulas, eu vou mostrar para vocês em outras aulas como funciona. Mas quando você abre a máquina virtual, você deve ter pelo menos cada VHD, você deve ter pelo menos um ID único, certo? Você não pode ter dois VHDs com o mesmo ID. Então ele identifica o seu VHD na máquina virtual. Então digamos que nós temos aqui o KidOS, duas máquinas virtuais, o KidOS VHD 1 e o KidOS VHD 2, certo? E aí você cria dois tipos de VHD diferentes para propósitos diferentes, ou seja, duas imagens de disco aí do tipo VHD. O KidOS VHD 1 vai ter uma imagem de disco VHD, certo? Com um sistema operacional. E o KidOS VHD 2 vai ter uma outra imagem de disco para outro sistema operacional, ou talvez para o seu próprio sistema operacional, certo? Talvez com outro sistema diferente, sei lá. E aí você queira criar duas máquinas virtuais com esses dois VHD. Se você utilizar esse mesmo ID aqui, ó, vai ser impossível. A máquina virtual ele vai te mostrar um erro que você não vai poder utilizar dois VHDs com o mesmo ID, certo? Ou seja, isso aqui ele identifica a sua máquina virtual, ele identifica o seu VHD associado com sua máquina virtual, ele é um ID único. E aí, quando der esse erro, se você tiver dois VHDs diferentes com esse mesmo ID aqui, a máquina virtual ela vai entender como se fosse um mesmo VHD, ele vai entender como se fosse um mesmo arquivo, ok? E aí ele vai te dar um erro mostrando que o mesmo ID não pode ser utilizado, ele vai te mostrar esse ID aqui, ó, com esse formato, esse ID tal, ele não pode ser utilizado na máquina virtual porque já existe outro VHD, já existe outro sistema igual. Então você deve mudar um desses números aqui, mas é sempre bom você manter esse 888 aqui, ó. Daqui até aqui você pode deixar ele igual, mas daqui até aqui você pode mudar. Então você pode mudar 65 para 64, o 44 para 49, 45, 41, você pode mudar esse 81 para 80, 11 para 9, para 10, para 20, ou seja, você pode mudar todos esses números aqui, vocês podem colocar outro número, certo? Outro número de sua escolha. Cada vez que você cria um VHD diferente, você vai criar um ID diferente, certo? Se você criou esse VHD com esse ID aqui, o próximo VHD que você criar, você tem que mudar um desses números aqui para diferenciar o VHD, certo? E é importante que você altere pelo menos 3 desses bytes aqui. Se você for criar outro VHD, altere pelo menos 3 desses bytes, beleza? Cada VHD deva ter um ID único, ok? Então, explicada essa parte aqui, nós vamos para mais duas variáveis, que é save state. Basicamente, save state é uma variável que vai salvar o estado salvo da máquina, certo? E vai ser aqui. E reservers. O reservers, a gente vai pegar todos os bytes, certo? Ele vai ter os últimos bytes. Nós temos valores fixos aqui de tamanho, certo? E aqui o reserver, a gente vai preencher de zero todos os bytes que restam. Então vamos colocar times 427, certo? 427 bytes que faltam para preencher 512 bytes, né? DB 0, data byte 0. Pronto. Nós temos 427 aqui. Vamos ver aqui na calculadora. 512 menos 427, 85 bytes. Olha, daqui até aqui nós temos 85 bytes de dados. Esses são os 85 bytes
necessários e importantes para o rodapé do VHD. É o que vai fazer o VHD ser compatível com o controlador SATA da máquina virtual, certo? O que vai fazer o VHD ele ser reconhecível pela máquina virtual. Se não tiver esses 85 bytes da forma que está aqui, ele não será reconhecível pela máquina virtual. Ok? E preencher mais 427 bytes para completar 512 bytes de tamanho. Então nós temos um rodapé do VHD com 512 bytes de tamanho. Certo? Beleza. Então essa aqui foi a aula de rodapé do VHD. É a primeira aula de VHD. Certo? A partir das próximas aulas nós vamos entender como nós vamos montar esses arquivos, certo? Nós temos aqui o MBR, VBR, FUT VHD e nós temos também o FAT. Nós temos também aqui a tabela de alocação de arquivo, que é o FAT. Nós temos 4 arquivos, 4 sistemas aqui, certo? Nós vamos montar todos esses 4 arquivos uma única vez, certo? Vamos criar um único arquivo, basicamente VHD, formatado em FAT16. Então todos esses 4 arquivos aqui é a própria formatação do sistema de arquivos, é o próprio disco formatado, certo? E esse código compilado, a gente vai ter um sistema de arquivos válido para inicializar na máquina virtual e também um sistema de arquivos válido para ser reconhecível aqui pelo Windows, certo? Se nós temos aqui um pendrive, por exemplo, um disco, a gente vai ter uma label, a gente vai ter um pendrive que a gente pode abrir e ter exatamente arquivos de sistemas operacionais dentro dele. Então a gente vai poder tanto ler pelo nosso sistema operacional, na máquina real ou também na máquina virtual, quanto também ler pelo próprio Windows, o mesmo sistema de arquivos. Então se você abrir aqui propriedades do arquivo, ó, sistema de arquivos FAT, está vendo que ele é reconhecível. Ó, um pendrive formatado em FAT, né? Formatado em FAT, certo? E é esse sistema aqui, são esses 4 arquivos aqui, é o que vai tornar esse pendrive formatado em FAT16, certo? Então é um sistema de arquivos válido, ok? E aí nas próximas aulas nós vamos alterar o BAC, o nosso arquivo, o nosso otimizador, né? Nós vamos alterar aqui o nosso otimizador de montagem, o autogen.bat, vamos criar alguns códigos dentro dele, certo? Para poder montar esses arquivos binários e também inicializar a máquina virtual ou também transferir para o nosso pendrive, certo? Então se você gostou dessa aula, se inscreva, deixe um like para me ajudar, e a gente estará um ajudando o outro, né? Compartilhando conhecimento, etc. E aí vocês se inscrevam se não for inscrito e ative o sininho para ser notificado das próximas aulas, pois estamos perto de terminar a primeira parte do nosso sistema de arquivos, ok? Então vejo vocês na próxima aula. Falou!